Irmãos, se inscrevam-se no canal, aperte esse sininho também para receber os vídeos novos, os estudos novos, e que Deus os abençoe. Amém. Vamos lá. Vamos trazer algo hoje. Acredito que isso vai confrontar a nossa vida. Vai confrontar. Quero levar os irmãos a um texto. De certa forma, isso vai ser uma continuidade a alguns vídeos que eu postei, né? Até o vídeo que eu falei sobre andar no espírito e andar na carne, citei Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Em relação ao mandamento de Deus escrito no nosso coração. E esses dias, dentro desse assunto, o Espírito Santo ministrou no meu coração algo que considero de suma importância, algo que me confrontou muito, algo que confronta a igreja, algo que confronta o ensino da igreja, né? Até porque eu acredito que esse texto que eu vou usar, alguns irmãos foram ensinados de outra forma, dentro desse texto, em pregações, em ministrações, em louvores, que tem louvores que falam desses versos que eu vou falar, né? Mas só que de certa forma, quando falam em louvores, em pregações, eles falam como um consolo, como uma aprovação, como algo que é normal para Deus. A gente vai ver aqui que não é. Vamos ver que não é, né? Vamos abrir alguns textos aqui. Vou ter que abrir aqui no aplicativo aqui da Bíblia para poder a gente percorrer alguns versos da palavra. E vocês vão vendo, né? Assim, o quão errado que foi o ensinamento que muitos de nós tivemos, né? Então, irmãos, vocês podem abrir Romanos capítulo 7, quem puder acompanhar. Romanos capítulo 7. Eu vou começar a ler do verso 13. Verso 13. Nos versos acima, Paulo está falando do mandamento, né? O mandamento que acabou, que despertou nele, né? Um desejo de transgredir, né? O mandamento era bom, era santo, mas acabou que despertou nele um desejo de transgredir, né? Então vamos ver aqui no verso 13 em diante o que Paulo falou. Acaso o bom que quer dizer que é o mandamento, se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para revelar-se com o pecado, por meio de uma coisa boa, que é o mandamento, né, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, né, os mandamentos. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Quando ele fala isso, ele está te levando lá para o Jardim do Éden, né? Quando Adão caiu, e assim o pecado entrou no homem. O pecado comprou o homem, né? Então o homem virou escravo do pecado. Aí por isso que ele usa essa expressão, né? Vendido à escravidão do pecado. Aí verso 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, sim o que detesto. Né? Olha só essa frase de Paulo. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Verso 16, esse daqui que está sublinhado aqui, né, com rosa. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Ou seja, ele faz o que não quer. Então ele sabe que a lei é boa, porém ele está fazendo o que é errado, né? Mesmo não querendo. Aí no verso 17. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem, esse bem aqui representa o mandamento, está em mim, porém não o efetuá-lo. Aí verso 19. Pois não faço o bem que prefiro, que é guardar o mandamento, mas o mal, que é o que é transgredir o mandamento, que não quero, esse faço.
Verso 19, né? Aí verso 20, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, irmãos, né? Olha só aqui. Essa frase aqui, o bem que eu não quero fazer, que eu quero fazer, isso eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse faço, isso daqui era uma condição que Paulo se encontrava. Não no momento que ele escreveu essa carta aqui, não, mas no momento que ele já passou, e esse momento é o momento antes da cruz, antes de ele conhecer a Cristo, antes de ele se unir a Cristo. É algo que eu quero destacar, na verdade, aqui, né? Porque, como eu disse, que eu iria usar alguns versos, né? Que, no caso, esses versos são muito mal explicados e muito mal ensinados em muitas igrejas, e até por muitos pregadores, e até em algumas músicas, né? É como que algo que a gente percebe que está em nossas vidas, que a gente se encontra numa situação que a gente percebe que o bem que a gente quer fazer a gente não consegue fazer, e o mal que a gente não quer fazer a gente acaba fazendo, né? Ou seja, muitas das vezes a gente é aprovado estando nessa condição, sentimos aprovado, achamos isso normal. Mas atenta bem o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que se ele não quer fazer e faz, isso quer dizer que não é ele, mas sim o pecado que habita nele, né? Então Paulo está falando que não era ele propriamente, mas o pecado que habitava nele. Porque até em outro vídeo eu já falei que o pecado, ele habita na carne do homem. O pecado, ele habita em nossa carne, né? Nós fomos vendidos, como Paulo falou aqui, né? Fomos vendidos. Vendidos lá no Éden, a escravidão do pecado, né? Paulo vai dizer isso aqui no verso 14 aqui, né? Vendido à escravidão do pecado. Então o pecado, ele habita em nós, e quando Paulo ele estava nessa condição aqui de querer fazer o bem e não conseguia, e não querer fazer o mal, mas fazia, isso daqui é uma condição antes da cruz, antes de ele conhecer a Cristo. Ele queria guardar o mandamento, ele queria fazer o que é certo segundo o mandamento, mas ele não conseguia fazer. E o mal, que é a transgressão da lei, e o mal, que é o pecado, que ele não queria fazer, esse ele fazia. Se você olhar nos contextos acima, nos versos que eu não li, aqui no verso 17, né? No verso 7 aqui que eu apertei, verso 7, o verso 8, eu não vou ler isso aqui não, mas se você ler isso daqui, você vai ver que existia o mandamento, que ele tomou conhecimento, só que ele não conseguia guardar o mandamento. Pelo contrário, ele automaticamente transgredia esse mandamento. Ele está citando aqui no verso 7 o mandamento que diz: não cobiçarás. Aí no verso 8 ele vai dizer assim: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, né? Isso porque ele estava na carne, né? Então nesse tempo aqui ele está descrevendo como se ele estivesse numa condição antes da cruz, antes de conhecer a Cristo, antes de ter um encontro com Cristo, né? Como ele fala no verso 17: neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o pecado, nesse caso aqui, está vivo dentro do corpo dele. O pecado está vivo. Se o pecado está vivo, o pecado está o quê? Está operando. O pecado está atuando. Entende? Vamos aqui para o verso 21, verso 21. Então, ao querer fazer o bem, que é cumprir o mandamento, encontro a lei de que o mal reside em mim, né? O pecado, a transgressão da lei.
uma natureza que se inclina para transgredir a lei. Verso 22. Porque no tocante ao homem interior, na mente, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, ou seja, no meu corpo, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, ou seja, fazia dele escravo do pecado. Ele queria obedecer o mandamento de Deus, porque estava na mente dele, o mandamento de Deus, porém na carne dele estava uma escravidão que fazia ele se inclinar ao pecado, né? Aí verso 24, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, quem me livrará desse corpo aqui, que me inclina a pecar, que me inclina a transgredir a lei? Aí verso 25 vai dizer, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo com a minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então aqui ele estava mostrando a condição dele, anteriormente à cruz. Aí no capítulo 8, né, vamos pular para o 8 aqui, verso 8, a história muda, olha só, verso 1, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Verso 2, ó, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Esse verso aqui, ele é de muita significância. Eu vou até aqui abrir aqui, ó. Os irmãos podem até procurar baixar essa Bíblia aqui, esse aplicativo, quem não tiver. Olha só como é que é bom, ó. Aqui você consegue ver a tradução, né? As traduções, as versões diferentes de cada versículo aqui. Esse último aqui, nova tradução da linguagem de hoje. Aí que pode ampliar, né, a tua visão aqui, quando você vê outra versão. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Olha só, né? Aqui você vê que a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo, ou seja, essa união com Cristo é nós estarmos unidos com Cristo através da sua morte e ressurreição. Ou seja, quando a gente se une a Cristo, o Espírito Santo ele nos traz vida, né? E isso nos livra da lei do pecado e da morte. Então você vê que aqui, no verso 2, Paulo fala da lei do Espírito da vida e da lei do pecado e da morte. Essa lei do pecado e da morte era a lei que estava atuando nele, quando ele está naquela condição de não conseguir fazer o bem que queria e não conseguir também vencer o mal. Ou seja, ali estava nele a lei do pecado e da morte. Mas só que está dizendo aqui que a lei do Espírito da vida livrou ele da lei do pecado e da morte. Aí no verso 3, porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, seja porque a carne ela não conseguia se submeter aos mandamentos que Moisés deu, né? Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Ou seja, Deus enviou o seu Filho e o seu Filho venceu o pecado, né? E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Ou seja, ele condenou o pecado na carne, no corpo da carne, né? Verso 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, para as obras da carne, né, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, irmão, olha só interessante isso aqui, né? Então, ele condenou o pecado na carne, ou seja, o pecado vai atuar, ele vai estar vivo quando andamos na carne. Por isso que essa condição de Paulo, que ele não conseguia fazer o bem que queria, que o mal que ele não queria fazer, isso ele fazia, isso é condição de alguém que anda na carne.
Porque andando na carne, o pecado ele vai estar o que? Vivo, ativo. O pecado vai estar o que? Vivo, atuando. Mas só que quando a gente anda no Espírito, o pecado ele é o que? Mortificado, porque o Espírito mortifica a carne, né? Ou seja, quando nós estamos nessa condição, irmãos, nessa condição, é porque nós estamos andando o que? Na carne. Eu vou ter que voltar um capítulo aqui, né? Romanos capítulo 6. Vou ler uns versos aqui, antes de eu concluir essa mensagem. Olha só esses versos aqui. Olha só o que diz aqui. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Verso 2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Opa, nós morremos para o pecado, né? Verso 3. Ou porventura ignoreis, não sabeis, que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Pergunta. A resposta é no verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, verso 6, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Ou seja, o nosso velho homem, esse velho homem, ele queria fazer o bem, mas não conseguia. Ele tentava não fazer o mal, mas fazia. Só que está dizendo aqui que esse velho homem foi o quê? Crucificado. Para que o corpo do pecado seja destruído. E aqui, ó, presta atenção aqui. E não sirvamos o pecado como escravo. Ou seja, lá no capítulo 7, o apóstolo Paulo estava falando que ele não conseguia fazer o bem que queria, o mal que ele não queria fazer, se fazia. Ele fala assim: se isso acontece, não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, ali naquela condição, Paulo era escravo do pecado. Ele obedecia às vontades e os desejos do seu corpo. E o pecado estava o que? Vivo. O pecado estava o que? Ativo, atuante na vida de Paulo. Até que ele tem um encontro com Cristo, né? Mas aqui você vai ver aqui, ó. E não sirvamos o pecado como escravos. Aí verso 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, verso 10, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Olha o verso 11 aqui, ó. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Olha isso. Tem o verso 12 também, ó. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo. Opa, em nosso corpo. Não reine o pecado, de maneira que obedecer suas paixões. Ou seja, isso daqui é uma realidade de alguém que está em Cristo, certo? Esse verso 11, esse verso 12, é uma realidade de alguém que está em Cristo. Mas lá em Romanos capítulo 7, que a gente leu, né? É uma realidade de alguém que não passou pela cruz ainda. Porque, aqui, verso 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Verso 20, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, irmãos, veja quão tremendo isso daqui, né? Por isso que eu disse que muitos de nós fomos ensinados. A gente está nessa condição, a gente chega diante de um pregador, o pregador fala assim: olha, você não consegue fazer o bem que você quer, o mal que você não quer fazer você faz, mas tudo bem, Deus é amor,
Você está na graça. E começa a falar uma opção de coisa para você, para justificar a tua condição, para aprovar a tua condição, quando na verdade essa condição, o Espírito Santo, ele vai falar para você se arrepender, para você confessar os teus pecados, se humilhar e se achegar ao Senhor, porque essa não é uma condição agradável a Deus. Então quando o Espírito Santo ministrou essas coisas no meu coração, eu também estava orando também estava ali buscando o Senhor, e o Espírito Santo veio e me trouxe esses versos na mente e começou a ministrar coisas no meu coração, e eu comecei a sentir a nossa condição, né? Porque fomos ensinados de maneira errada, porque eu já ouvi, irmãos, muitas pregações usando esses versos aqui, mas de maneira errada, de maneira errônea, sendo que esses versos aqui não é um verso que é para nos consolar, que é para nos aprovar, não, é um verso que nos reprova. Porque nós temos que conhecer a eficácia e o poder que há no sangue de Jesus para nos libertar do pecado. Nos libertar do pecado. Não vou abrir não aqui, mas Paulo fala em Gálatas que aqueles que estão em Cristo crucificaram as suas paixões. Crucificaram as paixões da sua carne. Quem está em Cristo. Então você vê, irmãos, aqui que essa condição é uma condição que nós temos que tomar muito cuidado. Porque Deus quer nos libertar, o Senhor quer nos trazer redenção, para que nós venhamos a viver em novidade de vida e desfrutar do poder que está disponível no Evangelho. Então você relacione esse vídeo aqui com os outros vídeos que eu fiz, para que você possa compreender bem esse assunto. E compreendendo esse assunto, você vai entender que agora, né, tomando conhecimento, passando pela cruz, passando e se unindo, né, à morte de Cristo, à ressurreição de Cristo, o pecado não vai mais viver em nós. Não é o pecado que vai viver em nós, porque aqui, nesse mundo, temos duas opções. Ou o pecado vive em nós, no nosso corpo, operando toda sorte de transgressão, ou Cristo viverá em nós por meio do Espírito Santo. Porque andar em Espírito é andar em Cristo, né? O Espírito Santo, ele traz a vida de Cristo em nós. Por isso que Paulo disse lá em Gálatas capítulo 2: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu levo na minha carne, no meu corpo, é pela fé no Filho de Deus. Ou seja, ou o pecado vive em você, e você está andando na carne, ou o Espírito, você anda no Espírito, e Cristo, ele, por meio do Espírito, viverá na minha e na tua vida. Então, essa é uma reflexão, uma palavra de reflexão. Não é um estudo, na verdade, é uma palavra de reflexão, de confronto, como eu falei, né? Que vai trazer esse confronto, vai trazer esse alinhamento para nossas vidas, que tomara que tenha edificado na vida dos irmãos. E vou estar trazendo uns vídeos aí que vai trazer assuntos assim bem poderosos. Inclusive, eu vou ter que fazer um outro vídeo um pouco dentro desse assunto, mas que vai trazer também muitas revelações. Amém, irmãos? Fiquem da paz do Senhor, Deus abençoe. Gostaram do vídeo? Foi edificante? Então dê um joinha aqui e compartilhe com outros irmãos, para que também sejam edificados.